Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Então, nessa nossa aula de número 9, vamos ver aqui as operações com vetores. Lembrando que vetores foi um assunto que nós já vimos antes de a gente começar a apostila. No entanto, agora, como a gente está seguindo os assuntos conforme a apostila, vamos dar mais profundidade a essa parte aqui de vetores. Vamos relembrar para quem não lembra, tá? Bom, então, essa parte aqui eu já falei com vocês, né? Eu falei que a grandeza física, o que é uma grandeza física? Tudo que a gente pode medir, dar um número, tá? Ela pode ser dividida em escalar ou vetorial. Uma grandeza escalar é aquela que tem apenas um número, né? Esse número a gente chama de intensidade, de módulo, tá? Então, uma grandeza escalar é aquela grandeza que possui apenas um módulo. E como que eu vou fazer operações com essas grandezas escalares? É simples. As operações que nós vamos fazer é a aritmética que você já aprendeu. O que muda é quando a gente vai fazer com as grandezas vetoriais. Na grandeza vetorial, pode mudar um pouquinho. Tá? Então, por isso que é importante você saber representar uma grandeza vetorial. Então, uma grandeza vetorial, ela difere da grandeza escalar porque ela tem, além do módulo, ela tem a direção e tem sentido. Tá? Então, além do módulo, a grandeza vetorial tem direção e tem sentido. Normalmente, essa grandeza vetorial nós representamos apenas com uma seta. Então, aqui é uma seta, tá? Então, isso aqui a gente chama de vetor, que é esse ente matemático aqui, que possui a intensidade, tá? Que é a mesma coisa que módulo, direção e sentido. Observe aqui que a direção é a reta suporte. Então, para a gente determinar a direção desse vetor, a gente não precisa olhar para onde que ele vai, né? Da onde ele sabe para onde ele vai. Então, a direção é essa reta R aqui. Ou seja, a gente pode falar que a direção é direção horizontal. O sentido a gente precisa olhar essa extremidade aqui, tá? Então ele está indo para a minha direita, tudo bem? E aqui, ó, isso daqui só, né, recapitulando, como que eu posso representar essa grandeza vetorial? Aqui eu chamei de V, vamos considerar que V é velocidade, então tem V1, V2, V3. Então observe que quando eu quiser dizer que V é um vetor, eu coloco uma setinha em cima da letra, tá? Então coloquei uma setinha, estou falando que é uma grandeza vetorial. Mas vamos supor que normalmente eu quero saber apenas a intensidade desse vetor. Então eu coloco aqui, ó, V setinha entre duas barras, tá? É um módulo. Então o módulo, a intensidade desse vetor é de 20 metros por segundo, esse aqui de 10 metros por segundo, esse daqui, ó, também de 10 metros por segundo, uma vez por sentido diferente, ó, tá? Esses dois aqui têm sentidos opostos, mas a intensidade, o módulo, é exatamente o mesmo valor, tudo bem? Então, vetores eu represento com a letra setinha em cima. Quando eu quero identificar um módulo, eu coloco essa letra com a setinha com duas barras ou apenas a letra. Então, isso aqui tem duas formas de representar. Normalmente, a gente usa isso daqui que é mais prático, tá? Então, quando eu quero falar o módulo, quando eu estou perguntando apenas o módulo desse vetor, eu coloco apenas a letra, tá? Não coloco setinha, não coloco barra. Então, aqui, ó, observe algumas relações entre esses vetores A, B, C e D. Observe que esses vetores aqui, ó, A, B e C, eles são paralelos. Tá aqui, ó. Então A paralela a B, paralela a C. Observe que o D, ele faz 90 graus, né? Ele é perpendicular. Esse aqui é o símbolo, esse texto aqui para baixo é o símbolo matemático para dizer que é perpendicular. Então esses vetores aqui, eles são perpendiculares ao vetor D, fazem 90 graus, tá? E ainda, olha só, eu posso falar que A e C são exatamente iguais, tá? E são, ó, o tamanho é o mesmo, a direção é a mesma, o sentido é o mesmo. Então A e C são exatamente iguais. No entanto, com sentido oposto a B. Então eu falo que o B tem sentido oposto ao vetor A e o vetor C, tá? Esse menos aqui só está falando que é o oposto, tá? Esse menos falar que são opostos. Mas observa aqui que o tamanho são iguais. Então, ou seja, os módulos são iguais, a intensidade são iguais. Então, eu posso falar que A é igual a B, que é igual a C, que é igual a D. Tudo bem? Aqui, rapidamente, né, novamente, só para a gente relembrar. Como que eu vou fazer, então, uma soma desses dois vetores aqui? Observe que esses dois vetores aqui, eles possuem exatamente a mesma direção e o mesmo sentido. Então, para eu calcular o vetor resultante, o que seria o vetor resultante? Seria um vetor só que dá o efeito desses dois vetores, tá? Então, o vetor resultante é a união de V1 com V2. Então, eu chamei de R. Aqui eu representei o vetor resultante. Observe que o tamanho aqui, ó,
é maior que V1 e maior que V2. É a união de V1 com V2. Observe que para eu calcular a intensidade, o módulo desse vetor resultante, basta fazer 20 mais 10, que é igual a 30. Então esse é o vetor resultante, é a união desses dois vetores. Por que esses dois vetores, a soma deles é uma aritmética simples? A soma vetorial é uma aritmética simples, porque eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se tivesse sentidos opostos, eu ia fazer uma subtração, tá? Então tem que lembrar disso. Agora, como que eu vou representar esse vetor resultante? Olha só, imagina que eu tenha dois vetores, o vetor que eu chamei de D e o vetor que eu chamei de E. Se eu usar a regra do paralelogramo, o que significa a regra do paralelogramo? Significa unir a origem dos dois vetores. Ó. Então, eu uni a origem do D com o E. Ó. Esse aqui é a origem. Então, eu vou tracejar retas paralelas a esses vetores. Então aqui eu tracejei uma reta paralela ao vetor D e tracejei uma reta paralela ao vetor E. E observe aqui, ó, que eu tenho um outro vértice aqui formado para as duas linhas tracejadas. Então o vetor resultante é a união da origem com o encontro das duas linhas tracejadas. Tá? Então esse é o vetor resultante, a união dos vetores originais com a união dos vetores imaginários, tracejados, tá? Então aqui eu estou representando o vetor R, é apenas uma representação, tá? Isso se chama a regra do paralelogramo. E a regra do polígono, o que é a regra do polígono? Normalmente essa regra do polígono nós usamos quando eu tenho 3 ou mais vetores, tá? Que consiste essa regra? Eu vou pegar o primeiro vetor e vou unir com o segundo, vou unir com o terceiro. Ah, professor, mas quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? Não interessa, você pode pegar qualquer um como sendo o primeiro, qualquer um como sendo o segundo, qualquer um sendo o terceiro. O importante é seguir a regrinha. Que regrinha é essa? Então você vai pegar o primeiro vetor, representa aqui, e o início do segundo com o final do primeiro. Tá aqui, ó, o início do segundo com o final do primeiro. Então eu vou fazer a mesma coisa, ó, o início do terceiro com o final do segundo. E a representação do vetor resultante é a linha que fecha o polígono, tá? Então vou pegar esses dois pontos e vou usar aqui vou unir para uma reta, tá? Então esse vetor R, esse é o vetor resultante, tá? Essa é a regra do polígono, quando você une a origem do um com o final do outro. Bom, agora existem uns casos especiais, uns casos que o aluno precisa entender, aprender, porque caem bastante em provas, né? Quando esse vetor, eu tenho dois vetores e eles são ortogonais entre si. O que são vetores ortogonais? São vetores que vão formar um ângulo de 90 graus. Ou seja, um vetor na horizontal e o outro na vertical. Sempre quando isso acontece, eu posso ainda usar a regra do polígono ou a regra do paralelogramo, tanto faz, tá? Aqui que eu fiz? Usei a regra do polígono. Peguei o primeiro vetor e uni o início do segundo com o final do primeiro. Quando eu unir, eu vou unir aqui esses dois vértices que sobraram, tá? Então eu tenho esse vetor resultante, ou seja, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Observe aqui, ó, esse R é o que lá na matemática nós chamamos de hipotenusa. Como que eu vou calcular a hipotenusa? Usando o teorema de Pitágoras, tá? Então o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos dois catetos. Ah, professor, mas aqui em cima você colocou A mais B. Eu não posso falar que é A mais B? Não, cuidado com isso. Porque isso daqui é apenas uma representação de soma vetorial. Eu estou falando que isso aqui é uma soma vetorial. Para calcular o módulo, o que eu tenho que fazer? Para calcular o módulo, eu tenho que fazer Pitágoras nesse caso. Mas essa regrinha aqui, ó, ela segue para qualquer soma vetorial. Tá? Então isso aqui é só uma representação. Cuidado com isso. É uma soma vetorial, não é uma soma escalar. Eu não poderia ter feito assim, ó, R é igual a A mais B. Então, se eu faço isso, eu estou colocando de maneira errônea, está errado. Porque aqui eu estou falando que o R é escalar, A é escalar, B é escalar, o módulo, né? Isso aqui está errado, tudo bem? Mas quando coloca a setinha em cima, não está errado não. Eu estou falando que você tem que fazer uma soma vetorial. Nesse caso aqui, como os ângulos fazem 90 graus, essa soma vetorial vai acarretar no teorema de Pitágoras para calcular o módulo desse vetor, a intensidade desse. Isso aqui é muito importante, hein? Sempre cai. Tá? Bom,
Imagina agora que eu tenha esse vetor, essa resultante, esse vetor inclinado. Observe, gente, que trabalhar com vetor inclinado dá uma certa dor de cabeça, porque a gente, às vezes a gente esquece da regra que a gente tem que fazer. Sempre quando eu tenho um vetor inclinado, eu quero saber quais foram os dois vetores que deu origem a esse vetor inclinado. Para eu saber isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse vetor inclinado no meu eixo cartesiano. Então, coloquei aqui no plano x, x, y. Tá? Observe que esse vetor está fazendo um certo ângulo com a horizontal, com o eixo x. Sempre quando isso acontecer, e isso vai acontecer bastante quando esse vetor está inclinado, eu quero achar a componente vertical e a componente horizontal. Então, para fazer isso, eu preciso o quê? Decompor esse vetor. É como se fosse pegar a sombra desse vetor R, projetar aqui em cima do x, Rx, tá? E pegar a sombra também desse R e projetar em cima do eixo Y, que agora eu tenho RY. Tá? Tá aqui, ó. Então, eu fiz a decomposição. Peguei o R, projetei em cima do X, projetei em cima do Y. Então, tem Rx e Ry. Eu quero calcular Rx e quero calcular Ry, o módulo, a intensidade. Como que eu vou fazer isso? Bom, isso daqui, ó, são os catetos de um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo é conhecido esse ângulo aqui, esse ângulo θ. O que eu vou fazer? As nossas relações trigonométricas, seno e cosseno. Então, seno cateto oposto sobre hipotenusa, neste caso aqui, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é RY. Então, RY dividido por hipotenusa, R. Então, se eu isolar o RY, fica R seno do ângulo. Então, sempre quando eu for calcular o RY nesse triângulo aqui, eu vou usar R seno do ângulo. E se eu quiser calcular Rx? Rx vai ser R cosseno do ângulo. Um macete que a gente tem para decorar, ó, observe aqui que o Rx é o cateto que está colado ao ângulo. Colado, lembra que relação trigonométrica? Cosseno. Tá? Só um macete para a gente conseguir memorizar isso aqui para quem tem dificuldade. Então, R, ó, esse cateto aqui que está colado vai ser a hipotenusa vezes o cosseno. E esse cateto que está oposto vai ser a hipotenusa vezes o seno. Tudo bem? Então, essa decomposição aqui é uma decomposição importante de ser feita, tá? Precisa ser memorizado. Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.